Meus irmãos, nós retomamos, depois das grandes celebrações, retomamos os domingos do tempo comum. Tivemos a Quaresma, a Páscoa, Pentecostes, Santíssima Trindade. E na última quinta-feira, Corpus Christi. Então agora nós voltamos ao tempo comum, que é o tempo maior da nossa liturgia. Dividida em duas partes. Nós temos algumas semanas depois do Natal até quarta-feira de cinzas e depois de Pentecostes até o final do ano, até as vésperas do primeiro domingo do Advento. São 34 semanas que nós vivemos o tempo comum, que caminhamos com Jesus durante a sua vida pública. E no Evangelho de hoje, nos mostra Jesus no início da sua vida. Ele está pregando o Evangelho, atraindo as multidões. E ali ele se depara com os inimigos que querem desmerecê-lo. Mas antes, uma palavrinha sobre a primeira leitura. Porque, na verdade, meus irmãos, a liturgia deste domingo quer dar uma resposta para nós, e para o povo daquele tempo e para nós hoje, de onde vem o mal que está no mundo. Nós vivemos no mundo, olha hoje, tantas coisas estranhas, não é verdade? Esta pandemia, as mortes, a corrupção. Olha, o Brasil é o campeão de corrupção. A corrupção, as mentiras, a ladruagem, uma CPI de Araque, feita por bandidos, não é? Bandidos, não é? Que está lá, o presidente cheio de processo, ladrão, que a família tudo presa, já foi tudo preso, poder roubar milhões. O relator da CPI nem se fala, é podre. E essas pessoas que estão aí ocupando as mídias, pessoas podres. Olha que tristeza que nós estamos. Violências, drogas, tantas coisas ruins que nos cercam. As mídias todas aí espalhando o mal, a destruição da família, não é? A imoralidade. E nós vemos tanto destruição das famílias, né? As drogas. De onde vem isso? É a grande pergunta. Por que isto? De onde vem isto? Lá atrás já havia esta pergunta: de onde vêm as coisas ruins? E a primeira leitura da missa de hoje quer responder isto. Tudo isto vem do pecado. Do pecado. E quem que é o autor do pecado? Não é Deus, é o maligno. Porque das mãos de Deus não pode sair o mal. E o livro do Gênesis
neste trecho que que a liturgia coloca para nós hoje, nos mostra que Deus cria o homem e a mulher em estado de perfeição. O homem e a mulher saíram das mãos de Deus santos, porque foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O texto do Gênesis que fala disso não é uma narrativa histórica, científica, não é uma teologia, é uma catequese que quer mostrar para nós que Deus criou o homem na amizade com Ele. Diz que Deus o colocou no paraíso terrestre, quer dizer, o que é o paraíso terrestre? No estado de graça, no estado de perfeição. Eles, inclusive, ouviam os passos de Deus no jardim, quer dizer, viviam em intimidade com Deus, na amizade com Deus. Mas vem o inimigo, aquele anjo pervertido, aquele anjo perverso que alimenta o ódio e quer desviar o homem de Deus, tirar o homem da amizade com Deus. E olha o que a serpente é a imagem do demônio aqui. Olha o que o demônio disse para o homem e a mulher: por que vocês não comem daquela fruta ali do jardim? Por que vocês não comem? Ela é tão saborosa. Eles disseram, mas Deus nos proibiu de comer. Que bobagem! Não existe isto, não. Não existe isto. Tire isso da cabeça. Pode comer. Olha, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês vão saber de tudo. E diz o texto que o homem e a mulher comeram da fruta. O que significa isto? Que o orgulho entrou no coração humano e a criatura não se contentou em ser criatura, quis ser criador. Olha que absurdo. Quis ser criador e comer da fruta. Portanto, o mal entrou no coração humano. Aquele ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança, criou na liberdade, agora entra numa escravidão terrível. Numa escravidão terrível. O texto que nós ouvimos, e é significativo, né? Diz o seguinte: depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? Onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Olha, aquele que faz o mal, a pessoa que faz o mal, se torna uma pessoa medrosa, é ou não é? Deixa de ser livre. O mal significa o medo significa alguma coisa que está desajustada na pessoa.
passa a ter medo. Né? Aquele que faz o mal começa a ter medo. Medo disto, medo daquilo outro. Vocês vejam uma pessoa desonesta, está sempre com medo. Sempre com medo. Medo de ser pego. Enquanto aquele que faz o bem não tem medo. Não tem que ficar escondido. Adão vai dizer: eu vi teus passos e me escondi, porque fiquei com medo, me escondi, porque estava nu. Quer dizer, estava pervertido e tenta se esconder, fica com medo. Assim são as pessoas que fazem o mal. Assim são as pessoas guiadas pelo inimigo. Enquanto aqueles que são guiados por Deus, pela verdade, são livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tirou de nós o medo. Deus nos faz livres, mas o homem quis ser escravo. Fiquei com medo, me escondi, porque estava nu. Quer dizer, cheio de misérias. Cheio de misérias. E Deus vai perguntar: mas vocês comeram da fruta que eu proibi? Claro que Deus sabia, não é? Segundo aqui. E aí começa o quê? Olha o que começa. Né? Quando Deus pergunta para Adão: vocês comeram da fruta? Vocês fizeram aquilo que não podia ter feito? Vocês podiam comer de todas as frutas, vocês eram livres, mas logo isto vocês foram fazer? E aí começa a maldade. O que Adão disse? A mulher que o Senhor me deu como companheira, que me deu do fruto e eu comi. Começa a acusar o outro. E até Deus mesmo. Aquela mulher que o Senhor me deu como companheira. Em outras palavras, a gente pode traduzir, não é? Não é? Foi ela. O Senhor é culpado. O Senhor me deu essa coisa. E foi ela que me levou a pecar. Foi ela que me levou para o mal. Acusa a mulher. Acusa a mulher. Quando pergunta para a mulher: o que você fez? A serpente que me fez pecar. Então a pessoa que está no pecado, a pessoa que é do mal, sempre tem que arrumar uma desculpa. Um culpado. Nunca se assume. Enquanto nós, diante de Deus, somos chamados a reconhecer as nossas culpas. O que nós fazemos na confissão? Exatamente o contrário. Nós não dizemos: eu estou aqui porque fulano fez isso comigo. Não, eu estou aqui porque eu pequei. Não é assim? Eu pequei. Os meus pecados são este. Porque quando eu me arrependo, eu me acuso. Eu me acuso. Não vou acusar ninguém. Eu que sou o culpado. Enquanto aqueles que estão guiados pelo demônio têm que acusar o outro. É o outro. O outro que é culpado. E o texto vai continuar, não é? E Deus vai, não é, dizer para a serpente, para o inimigo, o demônio, né? Porque fizeste isso, vai rastejar. Mas ao mesmo tempo, olha como que Deus é bom. Olha como que Deus é misericordioso. Ele disse: uma mulher, a descendência de uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Quando o homem peca, quando o homem vira as costas para Deus,
Deus, na sua infinita misericórdia, já envia o remédio, já promete, ou melhor dizendo, o remédio. Quem que é o descendente da mulher? Quem que é o filho da mulher? Jesus Cristo. Ele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele que veio para destruir o inimigo, o maligno. Portanto, quando Jesus começa a sua vida pública, o que o diabo disse para Jesus? Sei quem tu és, viestes para nos perder, não é isso? Tu és o Filho de Deus, viestes para nos perder. E de fato, quando Jesus veio, os demônios ficaram agitados. Eles estavam muito bem. Antes de Jesus, eles estavam muito tranquilos. Se a gente lê o Antigo Testamento, fala-se do demônio, mas muito pouco, aqui e ali. Mas quando Jesus veio, o inferno ficou agitado. E Jesus teve que enfrentar. Vocês conhecem tantas passagens do Novo Testamento, né? Jesus expulsando os demônios, Jesus se deparando com o demônio, cala-te e sai dele. Jesus libertando as pessoas. Mas aquelas pessoas que estavam a serviço do inimigo de Deus ficaram agitadas. Vocês sabem que tem muitas pessoas que estão a serviço do inimigo de Deus. Estão a serviço. Essas pessoas que fazem o mal estão a serviço. E lá, no evangelho de hoje, quem são essas pessoas? Exatamente as autoridades religiosas. As autoridades religiosas. Vocês sabem que aqueles no plural ou no singular, né? Aqueles que nos acusam, que estão preocupados com gente que vem à missa, que liga para lá, liga, escreve e não sei o quê. Tem muita gente na igreja, na paróquia, este padre é esdrúxulo e não sei o quê. São pessoas que, ou pessoa, né, que se diz cristão católico. Sim. Lá vieram os doutores da lei, os donos da religião. Quando Jesus estava expulsando demônios, o que eles disseram? Olha, vocês estão acreditando nesse Jesus aí? Cuidado! Olha as pessoas diabólicas. Cuidado! Ele está expulsando o demônio pela força do próprio demônio. É porque ele tem um demônio com ele. Para desacreditar Jesus. É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E Jesus vai dizer, olha, se eu expulso demônios pelo poder do demônio, então o inferno vai se destruir. Por quê? Se numa família todo mundo começa a brigar, a família se destrói, não é assim? Todo mundo brigando, agora os demônios estão brigando, um expulsando o outro. Então, mas Jesus vai dizer, eu não expulso o demônio pelo poder do demônio. O demônio não tem poder nenhum. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Pela autoridade que eu recebi de Deus. Porque eu sou Deus. Eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, pela força do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus é aquele que veio para destruir o poder do demônio. Como eu já expliquei para vocês, usando aquela linguagem de Santo Agostinho, né? Ele diz que quando Jesus veio,
ele aniquilou o poder do demônio. Mas o demônio não deixou de existir. E uma comparação simples, o que Jesus fez? O demônio é como um cachorro zangado. É um cachorro zangado. Perigosíssimo. Mas só que ele está amarrado com uma corrente. Agora, depois de Jesus, o poder do demônio já não tem, ele não tem mais poder. É um cachorro que está zangado, que é zangado, mas que está amarrado, preso. Pronto. E eu pergunto, um cachorro zangado, amarrado, pode fazer mal para alguém? Claro que pode fazer mal, claro que pode. Não é? É só a gente entrar na área dele. Se eu vou lá no cercado onde ele está amarrado, ele vai me atacar. O demônio hoje é assim. Ele só ataca quem entra na área dele, quem entra na dele. Na corrupção, na mentira, na violência, nas drogas, na maldade. Entrou na área dele. Aí ele faz a farra. Mas aqueles que são libertos, aqueles que seguem Jesus, não precisa ter medo do demônio. Não precisa ter medo do demônio. Nós precisamos ter cuidados para não entrar no raio de ação dele. Se nós não estamos ali, se nós estamos levando uma vida cristã, honesta, uma vida de oração, uma vida sacramental, não entrando na onda do mundo, se nós estamos unidos a nosso Senhor, não precisamos ter medo do demônio. Nosso Senhor o amarrou. Agora é um cachorro amarrado, preso. Agora, muita gente gosta dele e entra na área dele. Os traficantes de drogas, onde que eles agem? Dentro da área do maligno, é ali. Os corruptos, é ali que eles agem, dentro da área do maligno. Por isso que essas pessoas fazem tanto mal para si e para os outros. Mas nós fomos libertos por Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós fomos libertos por nosso Senhor. Somos agora cristãos. Somos, como disse Jesus no Evangelho, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Nós somos a família de Jesus. Por isso nós precisamos estar com Jesus a cada dia, a cada momento, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa moral, de toda a minha família, para que não nos tornemos presas do inimigo. Jesus já nos tirou das garras do maligno. Somos hoje a família de Jesus, porque nós ouvimos a palavra de Deus. Mas não basta ouvir a palavra de Deus, disse Jesus, e São Tiago depois vai dizer isto. Não basta ser ouvinte da palavra de Deus, mas praticantes. Nós devemos praticar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Nós devemos nos orientar não pelo maligno, não pelo mal, mas nos orientar pela palavra de Deus. Devemos sempre nos perguntar: isso que eu vou fazer, Jesus faria? É aquilo que Jesus faria? Jesus tomaria esta atitude?
que eu tenho que tomar? Isto é viver a palavra de Deus. Não precisamos ter medo do diabo. Não precisamos. Não precisamos. Aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, não precisa ter medo do diabo. Eu vejo muitas pessoas aí com medo. Eu estou com medo. Alguém acho que fez macumba para mim. É alguma coisa. Mas que idiotice. Que idiotice. Né? Uma macumba vai me atingir se eu busco Deus? Se eu tenho uma vida sacramental? Agora, se eu estou longe de Deus, aí essas coisas eu vou ficar preocupado com essas bobagens. Vou ficar preocupado com bobagem que os outros fazem. Tem gente que tem olho gordo. Não sei. Acredita nessas bobagens. Isso é coisa do diabo. Acreditar nessas bobagens. Nós já vencemos isto. Jesus já nos libertou disto. Cristão não acredita nessas coisas. Não se preocupa com essas coisas. Cristão é aquele que preocupa em ter uma vida digna, honesta, obedecendo os mandamentos de Deus. Não precisamos ter medo dessas coisas. Aqui em Rio Branco eu vejo tantas pessoas com medo, não sei o quê, eu estou com medo, preciso levar para benzer, porque que coisa é esta? Para que levar a criança para benzer? Não foi abençoado do batismo? Qual a bênção maior que o batismo? Que pobreza! Tem que levar, não sei lá, no benzedor, da benzedora? Que coisa! Isso é acreditar no inimigo de Deus? É estar dando bola para o inimigo de Deus? Não! Não! Nós somos cristãos. Nós confiamos na misericórdia de Deus. Nosso Senhor já nos libertou dessas amarras. Somos livres agora. Meus irmãos, vamos falar menos do diabo. Eu estou falando muito dele hoje porque a liturgia fala. Porque você sabe que eu não sou muito chegado a falar de diabo, né? Eu prefiro falar de Deus, do amor de Deus, das coisas de Deus, não é? Mas a gente tem que falar porque ele está aí. Está aí e tem muita gente que está tão amigas do diabo que diz para as outras pessoas: não acredita nisso não, pode cometer pecado, não tem problema não é? Pode levar a vida de qualquer maneira, né? Está tão acostumado com ele que vai pelo laxismo. Não precisa de ir à missa, não, deixa passar esta pandemia, quando acabar, você vai à missa, né? Não se preocupa em confessar, em rezar, em visitar o Santíssimo. Não, você cuida de você, né? Cuida da sua família, né? Fica cuidando aí, e não precisa de Deus não, deixa Deus para lá. Não precisa de ir à missa não, a missa, Deus, a minha religião é na minha casa. Como alguém disse, né? A minha igreja é a minha casa. Olha, tá certo. A minha casa, a minha família tem que ser uma igreja doméstica. Mas a minha igreja não é a minha casa. Lá é uma célula da igreja. É uma célula. Mas eu preciso da igreja. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso dos sacramentos. Eu preciso da Eucaristia. Eu preciso me confessar. Eu preciso, sim, para que o maligno não tome conta de mim, porque a primeira ação do diabo é levar as pessoas a se esfriarem em relação a Deus. Não se preocupa não se preocupa, nós temos que nos preocupar sim. No dia em que nós nos afastamos de Deus, é como aquele pau de lenha que está lá na fogueira, ou lá no fogão. Vocês sabem que o que faz o fogo lá no fogão? São vários paus de lenha, um só não consegue.
não é? São 2, 3, 4 paus de lenha que fazem uma fogueira. E se eu tiro o pau de lenha, um pau da fogueira, o que acontece? Ele esfria e apaga. É assim a minha vida. Se eu me afasto de Deus, se eu me afasto da comunidade, eu vou esfriar, eu vou me apagar e esfriar e achar as coisas do mundo normais da minha vida. Sejamos cristãos de fato. Não sejamos cristãos de qualquer maneira. Não sejamos um pau de lenha apagado. Mas sejamos paus de lenha acesos, unidos aos outros. É assim que um dia nós vamos chegar no céu. É assim que nós vamos viver neste mundo sem ser escravos de Satanás, do inimigo de Deus. É assim. Unidos entre nós, unidos com Cristo, vivendo a nossa vida cristã, que um dia nós chegaremos ao céu, mas já vivendo aqui na terra o céu de cada momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.